João Batista, o arauto da primeira vinda de Jesus. Mateus capítulo 3, versículos 1 a 8. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Prezados ouvintes, nem todos os que têm uma Bíblia em casa e que a leem periodicamente sabem que entre o último profeta do Antigo Testamento, chamado Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, até o surgimento de João Batista, que ocorreu um período de 400 anos sem que houvesse qualquer manifestação profética no meio do povo de Deus. Até que surgiu o arauto de Cristo, João Batista, no deserto da Judéia, e assim então se deu início à pregação deste homem, que na linguagem de Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 11, Jesus disse: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. E outra singularidade na vida de João, que embora Jesus elogiasse João desta forma, como o maior dentre os nascidos de mulher, nenhum profeta teve alcance tão grande como João Batista. Uma singularidade no sentido de que João não realizou nenhum milagre para poder alcançar esta fama apontada por Jesus Cristo. Nenhum milagre na sua vida ocorreu. Mas a sua pregação, como diz o versículo 1 desta passagem lida de Mateus capítulo 3, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Então este homem se notabilizou pela sua pregação. Pregar aqui tem o sentido literal do papel de um arauto daqueles tempos, anunciar ou proclamar uma mensagem que lhe foi entregue. E assim, João foi fiel à mensagem divina até o ponto de ser morto por causa dela. Em Mateus capítulo 14, versículos 3 a 10, se conta como se deu a morte dele, aquele homem que não temia as autoridades, mas apontava abertamente o pecado dos grandes, e com isso não era aceito. Mas o povo ia até o local onde ele estava para ouvir a sua palavra. Outra singularidade na vida de João é a sua forma, seu estilo de vida. Vida que nós chamaríamos campestre, rústica, típica da região desértica da nação. Tudo para ele era simples,
vestia-se singularmente, a sua alimentação era de gafanhotos e mel silvestre, tinha um tipo de excentricidade na sua forma de se vestir e na sua forma de se alimentar. Agora, a sua mensagem, como dissemos, era pregar, anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo em cumprimento da profecia de Isaías, no capítulo 40 de Isaías, versículos 1 a 3, lá se anunciava a chegada de João Batista, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Este João tinha sua veste de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Aí está, então, a forma como João Batista João Batista vivia, e a profecia a respeito da sua chegada e anúncio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E queremos dizer que a sua mensagem era uma mensagem mais ou menos parecida com a mensagem de Elias no Antigo Testamento. Ele se dirigia às pessoas que vinham ao seu batismo, principalmente aqueles homens mais ilustres, religiosos, fariseus, saduceus. Ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então a sua mensagem era muito clara, muito incisiva, e ele pregava o arrependimento indispensável para todas as pessoas, embora fossem judeus religiosos, alguns ligados a determinadas seitas como saduceus, fariseus, herodianos e outras seitas que existiam nos dias de Jesus, como os essênios, mas ele pregava o arrependimento. Agora surge a pergunta muito atual: o que é arrependimento para a salvação? Nós sabemos que arrependimento não é um simples remorso, tristeza, pesar ou sentimentos passageiros que uma pessoa manifesta quando ouve uma mensagem inflamada da palavra de Deus. Naquele momento, aquela pessoa parece que se comove com a pregação e faz uma decisão de mudar de vida. A mensagem de João, no que concerne arrependimento, exigia uma mudança geral na vida diária do homem, como hoje também se faz necessário a mesma mudança fundamental, mudança de vida, de condição espiritual, de dono. E quando Jesus chamou a Saulo de Tarso para pregar o evangelho, Paulo, depois de convertido, fez uma declaração a respeito da finalidade para a qual ele tinha sido chamado. E essa justificação está em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18. Jesus disse para Paulo que o chamou para que ele lhes abrisse os olhos e das trevas os convertesse à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebessem a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé nele. Então disse Paulo estas palavras ao rei Agripa, que a sua chamada tinha uma justificativa, e ele expõe a razão da sua chamada. Deus o chamara
para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebessem remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é arrependimento, abrir os olhos, tirar das trevas, passar para a luz, sair da influência e poder de Satanás, colocar-se sob a dependência de Deus, receber perdão de pecados e ainda a perspectiva, a promessa de uma herança celestial, como disse Paulo em outra passagem, a nossa cidade está nos céus, donde nós aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. Isso é o que propicia o Evangelho na mensagem que João Batista pregava. Não só João Batista, mas Jesus também mandou os seus apóstolos, depois que ele ressuscitou e se apresentou a eles, a mensagem que Jesus lhes entregou era a mesma que João Batista pregava. Diz o capítulo 24 de Lucas, versículo 47, que em seu nome, em nome de Jesus, se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. De modo que a mensagem de João Batista era uma mensagem tão bíblica que Jesus, ao iniciar o seu ministério, também pregou a mesma mensagem, como diz Marcos capítulo 1, versículo 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E os apóstolos que seguiram após a ascensão de Jesus não mudaram de tom, de objetivo, mas Pedro, no dia de Pentecoste, capítulo 3 de Atos, versículo 19, ele anuncia: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E quero dizer a você, meu prezado ouvinte, que esta mensagem que João Batista pregava, que Jesus começou a pregar no início do seu ministério, que ele ordenou aos seus discípulos que pregassem e que os apóstolos pregaram, é uma mensagem urgente, porque, diz o texto, anuncia agora, isso está em Atos 17, versículo 30, o apóstolo Paulo, diante dos filósofos da cidade de Atenas, no Areópago, ele pôde dizer: Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância, mas anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porque haverá um dia de juízo, e a certeza desse juízo está no fato da ressurreição corporal do Senhor Jesus Cristo. Então, para sermos fiéis à mensagem da palavra de Deus, há que se dar na vida de cada pessoa essa mudança que vem através do arrependimento, da pregação do Evangelho. E, meu prezado ouvinte, você está diante
desta palavra que foi pregada por João Batista, que foi pregada pelo Senhor Jesus, que foi pregada pelos apóstolos, e a mesma mensagem que anunciamos. Você precisa arrepender-se, como disse Pedro, converter-se para que seus pecados sejam apagados, cancelados, e você possa viver em paz com Deus, justificado que é pela fé. Aceite esta palavra, ela tem fundamento na Bíblia Sagrada, na autoridade de homens que acompanharam o Senhor Jesus Cristo, naquele que Jesus declarou: dos nascidos de mulher, não houve outro maior do que João Batista, e na própria autoridade do nome e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isaías, já no passado longínquo, cerca de 700 anos antes da chegada do Senhor Jesus Cristo, ele já apresentava esta mesma mensagem no capítulo 55 do seu livro, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém. Amém.